Antes de começar, está ocorrendo um massacre hoje no mundo e todo mundo se cala. É o massacre do povo palestino. É preciso denunciar em todo lugar. Chega de complacência com uma matança a céu aberto, instagramada. Chega disso, gente. Então, eu queria dizer o seguinte: todo sindicato deve pressionar para romper relações com o Estado terrorista e genocida de Israel. É isso. E eu queria agora, eu sei que está no Vidal, sei que está numa confusão, queria dizer, tem muita gente aqui, muitas amigas, muitos amigos, mas eu queria dizer o seguinte: tem uma companheira nossa, a vereadora mais nova de São Caetano, a mais votada, a única de oposição, a Bruna Bionti. Agradeço estar aqui com a gente, porque é a meninada que vai fazer a gente jogar para o futuro. E aí eu começo. Eu venho aqui, não está passando, mas infelizmente eu vou correr. Eu venho aqui para dizer o seguinte: existe uma inteligência artificial, não está convertendo aí, mas tudo bem, realmente existente. Só que as pessoas acham que a inteligência artificial é um aplicativo ou um software que se instala no computador. E um dia, esse aplicativo e um software, ele vai virar inteligente, vai dominar todo mundo. Então, eu vim aqui para dizer que isso não corresponde à realidade. Isso é muito mais ficção, que visa distanciar os trabalhadores e as trabalhadoras da realidade do que está sendo construído. O que está sendo construído e não está sendo mostrado, mas tudo bem, é, na verdade, uma mega máquina. Eu quero chamar a atenção de vocês. Eu queria que alguém viesse aqui, porque não está funcionando. Mas, nossa, você vê como funciona? Reclamar é importante. Aí, o que acontece? Nós estamos falando de uma mega máquina. Eu peço a atenção de vocês no seguinte: o que se chama de inteligência artificial, na verdade, é uma gigantesca infraestrutura que reúne base de dados imensas, computadores, roteadores, placas, processadores, cabos, conexões, instalações descomunais e muito, muito trabalho humano. O que nós estamos falando é que a IA realmente existente, ela é alguns pesquisadores, Lois Mumford, Landon Wiener, tantos outros, chamam de mega máquina. Para você treinar o que se chama ChatGPT, você precisa de muitos prédios destes. Você precisa de muitos data centers. A mega máquina não se limita a tecnologias físicas, mas abrange a própria organização do poder e do trabalho. Então, é preciso decodificar a linha de montagem da chamada inteligência artificial. Nós estamos falando de dados, de sistemas algorítmicos que vão criar modelos. Esses modelos são os antigos softwares determinísticos, que eram feitos por programadores. Agora eles são feitos extraindo padrões de bases de dados imensas. E aí, essa linha de montagem de dados, de algoritmos aprendizes, que vão construir modelos, ela precisa de um gigantesco poder computacional. Inúmeras máquinas e placas. Na verdade, o aprendizado de máquina profundo, que é um subconjunto do aprendizado de máquina, que utiliza as redes neurais artificiais com múltiplas camadas, elas visam identificar padrões em dados. Na verdade, os grandes modelos de linguagem, chamados LLMs, como o GPT, que muitos usam, o Gemini, o Claude, o DeepSeek, são um tipo específico de Deep Learning. E, só para vocês terem uma ideia, um LLM, portanto, um desses chats que o chat é a interface desse grande modelo. Ele, para atender 1 bilhão de acessos diários, que é mais ou menos o que eles fazem, eles precisam aproximadamente de 50 mil placas gráficas chamadas GPUs da NVIDIA H100. São dezenas de milhares de GPUs só para fazer respostas. O que isso significa? Significa que nenhum data center consegue concentrar isso. Precisa de muitos prédios desse. Na verdade, um chat
ele precisa ser dimensionado para um pico de carga quando milhões de usuários o utilizam simultaneamente. Então, mais ou menos, você precisa ter hardware extras. Você precisa ter a palavra mágica do mercado: escalabilidade, alta disponibilidade. Nós estamos falando de estruturas que não param de serem construídas. Essas estruturas são os data centers. Sem elas, não existe escalabilidade para o modelo imposto de IA das Big Techs. E eles são construídos para fazer inferência, que é, na verdade, o uso do modelo, que foi treinado. Mas para o treinamento dos modelos de última geração, você precisa de mais estrutura. Você precisa de estruturas gigantescas. Os dados, portanto, são o insumo da IA realmente existente. Treinar um modelo de ponta, como o GPT-5, o Llama 4, é muito mais intensivo em computação do que apenas fazer respostas depois que ele está pronto. O treinamento de um grande modelo de linguagem, ele exige milhares de GPUs rodando por meses. Essa imagem que vocês estão vendo é de um data center que está sendo construído pela OpenAI no deserto do Texas. Então, nós estamos falando que como se mede a capacidade de um data center? É pela energia que ele gasta, pessoal. É aquele data center que eu mostrei, ele tem 210 subestações de refrigeramento de ar para poder refrigerar as máquinas que estão gerando processamento. O data center vizinho do Elon Musk, que roda o X, o antigo Twitter, ele gasta cerca de 250 megawatts para alimentar 200 mil GPUs. E essa imagem é a reunião um pouco antes do Trump assumir a presidência da República. Só gente boa, né? Então tá lá o Trump, tá lá o líder, o mais baixo líder do SoftBank, que pôs o dinheiro para esse cara, que até a semana passada era o homem mais rico do mundo, o Larry Ellison, que é o CEO e fundador da Oracle, e o do lado de cá é o dono do ChatGPT, o CEO do ChatGPT, né, que vocês conhecem, que é como? Sam Altman. Então, para manter a liderança da IA, o que eles estão fazendo? Eles precisam ampliar, eles precisam ter muitas estruturas gigantescas para dar o salto para o próximo grande modelo. Não é à toa que no ano 2000, os Estados Unidos tinham 39% dos 600 data centers de hiperescala do mundo. Existem milhares de outros data centers, mas de hiperescala existia 600. 4 anos depois, os Estados Unidos aumentou para 54%. E os data centers de hiperescala aumentaram para 1.200, o seu número. Na verdade, o que eles estão fazendo é aumentando a capacidade de tratamento de dados, criando os modelos com mais de 1 trilhão de parâmetros. E esses modelos, com muitos parâmetros, eles são ajustes matemáticos do treinamento. A complexidade de um modelo é determinada principalmente pela sua arquitetura, pelo número de parâmetros, mas é também delimitada pela quantidade e qualidade de dados de treinamento e pelos objetivos de aprendizado utilizados no seu treinamento. O recurso, o tempo de treinamento de 1 trilhão de parâmetros exige infraestruturas de supercomputação massivas. Um modelo de 1 trilhão exige muito mais poder de processamento e memória. Nós acompanhamos como é feito cada modelo. Não tem mágica. Tem hora de treinamento, tem o tipo de placa usado. E essas informações são retiradas de papers. Papers científicos. Sabe por quê? Porque as grandes Big Techs, muitas delas tornam esses dados opacos. Mas a gente acompanha. Eu fiz uma extração daquela tabela só para mostrar. O treinamento, só o treinamento, não estou falando uso, não estou falando mais nada, só o treinamento de máquina do GPT-4 gastou, é um número que eles vão contestar ou não vão confirmar, porque é opaco. Eles gastaram 100 milhões de dólares, 500 milhões de reais. Só o treinamento em hora de máquina. E aí você vai vendo, o mesmo DeepSeek chinês,
que gastou 13% do poder computacional para ser treinado, 13% da OpenAI, ele gastou 5,6 milhões de dólares. E, para acompanhar o desenvolvimento que está tendo dos concorrentes, ele vai ter que aumentar, na verdade, o seu tamanho. Por quê? Porque essas Big Techs estão jogando isso lá em cima. O modelo deles é baseado... Falhou aqui. Olha essa linha que sumiu, mas eu vou falar assim mesmo. Olha que maravilha, ela voltou. Deixa eu falar rápido. Essa linha lilás e o ponto 2014. Sabe o que isso representa? Até 2014, a linha que imperava era a linha azul. É a linha dos modelos significativos construídos nas universidades. A partir de 2014, olha o que aconteceu com a linha azul. A linha azul significa os modelos principais mais avançados, mais desafiadores, não estão mais sob o controle da ciência universitária. Estão submetidos aos laboratórios das Big Techs. Eles estão comandando o desenvolvimento da IA realmente existente. Daí eles estão jogando a régua lá em cima. E eles privatizaram a pesquisa da inteligência artificial. Mas eles não inovam mais nada, não se iludam. Você fala assim, porque eles são muito inovadores. Nada. Olha essa tabela. O Google, desde que surgiu o ChatGPT, adquiriu 136 startups. Eles não criam mais nada de novo. Eles compram. Eles têm dinheiro e compram, arrebatam, assambarcam. Então, na verdade, sabe o que está acontecendo? A gente tem, para eu ir finalizando, entender o que eu fiz até agora, mostrar para vocês que isso não é inteligente. Isso são sistemas automatizados que precisam de um alto poder computacional para fazer o quê? Para poder extrair padrões, fazer classificações, usar probabilidade estatística sobre uma imensa base de dados. Então, nós estamos falando de sistema automatizado que aumenta a produtividade. E nesse sistema que eles jogaram a régua lá em cima, para você competir com eles, sabe o que acontece? Você precisa enfrentar um problema. Existe uma divisão internacional do trabalho e do conhecimento. E nessa divisão, sabe qual é o papel que cabe ao Brasil? Entregar os dados da nossa população para as Big Techs, e é o que nós estamos fazendo. A gente entrega para as redes sociais, entrega para as plataformas, os sindicatos entregam para a Amazon, para a Microsoft e para a Oracle. E o governo também. Então, a gente entrega os dados da nossa população. Segundo, essas empresas, com base nesses dados, constroem modelos com base nesses dados e vendem serviços e produtos para a gente. É como no passado, eu entregava ferro e comprava aço. Só que agora eu faço isso, sabe com o quê? Com dados. Mas isso não preocupa as pessoas. As pessoas falam, mas é assim. Não, não é assim. Isso é a nova divisão do trabalho. E aí, sabe o que acontece? No máximo, a gente cria aplicativos nos modelos pré-treinados das Big Techs, integrando o ecossistema das Big Techs. E quando você for muito inovador, eles compram você. E você integra o sistema deles. É esse o papel de usuário que eles deram ao nosso país. A pergunta é, nós vamos aceitar o papel de usuário ou nós vamos falar que tecnologia é uma expressão da cultura de um povo? Nós vamos fazer a nossa inteligência coletiva se transformar em tecnologia. O que nós vamos optar? Vamos aprender com o movimento campesino que quando as grandes corporações dos alimentos começaram a sequestrar o termo segurança alimentar, sabe o que eles lançaram de termo, pessoal? O termo soberania alimentar. Em 1996, a Via Campesina lança o termo é preciso lutar pela soberania alimentar. Ou seja, o direito dos povos, das comunidades, decidir o que plantar e o que comer. Então, nós vamos fazer isso com tecnologia? Nós vamos lutar pela soberania digital ou não? Então, nós vamos aprender com os índios maores que lançaram a campanha. Não basta defender o território, tem que defender os dados que os brancos extraem dos nossos territórios, das nossas populações, das nossas árvores, dos nossos encantados. Nós vamos defender
o direito à soberania de dados, ou nós vamos continuar dizendo que dado, eu não tenho nada a temer, então dado eu entrego para qualquer um? E as universidades brasileiras, elas vão continuar entregando seus dados para as Big Techs? Então, é preciso entender que sem soberania digital, sem soberania de dados, não haverá soberania nacional. Sabe por que não há? Porque as tecnologias digitais e de dados são centrais para organizar a economia, a sociedade e até mesmo a defesa militar. Então, na verdade, 71,5% das universidades entregam os e-mails dela para o Google. Os repositórios de pesquisa brasileiros estão na mão da Microsoft. A Unicamp e a USP foram as pioneiras a entregar. Mas está o FRJ, está todo mundo. Está parte da Federal do ABC, porque aqui tem resistência. Sabe o que acontece? A gente está entregando o principal insumo da inteligência artificial para as Big Techs. E os sindicatos? O que eles estão fazendo? Entregando também. Mas o pior de tudo é o MEC. O MEC, em 2019, ele entregou os dados do Enem para a Microsoft Azure, para a nuvem da Microsoft. Então, dados sigilosos, não, mas dados estratégicos do desempenho escolar dos estudantes brasileiros estão na mão de quem? Da Microsoft. Fora do Brasil. Mas e se estivesse dentro? Está na mesma quase. Por quê? Porque hoje as empresas norte-americanas seguem o Cloud Act, que é a lei da nuvem. E a lei da nuvem diz, não basta que a empresa tenha uma máquina fora dos Estados Unidos. Não importa, ela tem que seguir. Se a máquina e o sistema for de uma empresa americana, tem que cumprir a lei norte-americana. Aí você fala, mas essa lei não vale nada. Você acha que os americanos escrevem lei para não valer nada? É isso mesmo? Ou vocês acham que ele pode copiar as coisas de lá, dar um bloco de lá? Mas é o seguinte, nós precisamos lutar pelos nossos dados. Nós precisamos construir infraestruturas de processamento públicas, soberanas. Nós precisamos criar políticas científicas para desenvolver modelos de IA ambientalmente sustentáveis. Essa imagem, que já virou um mantra das minhas exposições, é do data center do Google na cidade de The Dalles, no Oregon. Isso não é fumaça, isso é vapor de água que sai dos data centers, de um data center, na verdade. Isso é a tubulação para refrigerar as máquinas de baixo. 355 milhões de galões de água em um único ano foram gastos. Hoje, o impacto de um data center, de todos eles, é superior da aviação, da navegação e do cultivo de agricultura, que é extremamente danoso para o meio ambiente. Na verdade, nós estamos atraindo data centers, dando isenção fiscal, tributária. Não precisava, eles já estavam vindo para o Brasil. Esse data center de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, quando tiver com a potência máxima dele, uso máximo de energia, segundo eles, vai consumir a energia do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, eles estão vindo para cá porque o Brasil tem energia, mas energia tem impacto ambiental. Energia, mesmo a nuclear, tem riscos. Energia, a Irlanda trouxe, a Irlanda virou a grande nação de data centers da Europa. Essa matéria eu traduzi, é de agora. Olha o que eles fizeram. Eles estão bloqueando a instalação de novos data centers. Por quê? Porque agora eles temem apagões. Na verdade, nós precisamos lutar por direitos diante de sistemas automatizados. Lutar pelos dados, pela soberania, pela participação sindical nos projetos de IA, porque eles não são mágicos. Eles são dados, algoritmos e modelos. Nós precisamos reivindicar ganhos de produtividade, porque eles estão criando mais produtividade, porque esses sistemas são isso. Nós precisamos exigir relatórios de impacto da IA nas categorias. Nós precisamos exigir relatórios de impacto socioambientais para as infraestruturas de IA. Muito obrigado.